Uma grata satisfação estar aqui à frente, nesse dia tão especial, que é um dia comemorativo também, que estamos comemorando aí os 10 anos da Areia, essa associação tão importante, não só para o estado de Rondônia, mas para toda a região amazônica, o Brasil e o mundo, porque esse é o sentimento que nós, do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia, temos quando nos referimos aos nossos egressos, aos nossos alunos e à nossa tão querida Areia, porque os nossos profissionais formados no nosso Departamento de Engenharia Ambiental, dessa humilde universidade aqui da Amazônia Legal, ela conseguiu contribuir para a inclusão desses profissionais em várias regiões do mundo. E eles estão fazendo a diferença no mundo, fazendo a diferença na vida das pessoas, e é esse o entusiasmo com que os professores do Departamento de Engenharia Ambiental eles têm quando eles têm a oportunidade de participar, de colaborar e contribuir nesses ambientes onde estão presentes esses profissionais. E aqui, então, eu quero trazer esse carinho de cada um dos professores que já passou pelo nosso Departamento de Engenharia Ambiental e que contribuiu para a formação de muitos daqueles que estão aqui hoje e que estão aí também no mercado de trabalho. Eu fico muito feliz de poder ter sido indicado pelos meus colegas da Engenharia Ambiental, para estar aqui junto hoje, comemorando com vocês, comemorando as conquistas de vocês, comemorando, então, as vitórias individuais de cada um e colaborando e compartilhando essa alegria dessa Areia. Isso é muito bom. Então, muito obrigado. Recebam o carinho de cada professor do Departamento de Engenharia Ambiental, desde aqueles que já não estavam quando vocês lá estiveram, como o professor Marcelo Barroso, que está hoje lá em Porto Velho, na prefeitura, é egresso professor do nosso departamento, como o professor Johannes, que viaja o mundo, trabalhando aí com processos, dinâmica, dos fluidos, tratamento, que não está mais aqui conosco, mas que contribuiu enormemente. E como o professor Alberto, que estava aqui na parte da manhã, que foi aluno, colega, e hoje é professor do departamento e é um entusiasta também da engenharia ambiental. Então, por todo esse contexto, eu parabenizo vocês, em nome, então, do presidente da Areia, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e conclamamos vocês para estarem cada vez mais se inspirando na natureza, tirando um tempo da atuação profissional de vocês para o olhar para aquilo que é importante nas nossas vidas. E eu faço isso, então, iniciando a minha palestra, que traz um desafio de um olhar para um instrumento que é tão importante e que rege as nossas vidas aqui na sociedade. E que muitas vezes não valoriza as pessoas, não valoriza os processos e não valoriza o meio ambiente e tudo aquilo que ele tem a nos ensinar e que nos inspira, ou deveria nos inspirar a viver uma vida mais nobre. Então, eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre os instrumentos públicos, as políticas públicas, e tentando trazer o olhar da inovação dessas políticas e como que nós podemos contribuir para a melhoria da qualidade da vida das pessoas por meio desses instrumentos. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, de inovação, tentar falar um pouquinho dessa transformação sustentável a partir do poder da inovação que está presente nas nossas políticas públicas, mas procurando conectá-las com o bem-estar das pessoas. Esse é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque, justamente, nós não reconhecemos ou temos uma grande dificuldade de reconhecer aquilo que deve nos inspirar. Nós olhamos para a natureza e percebemos que a gente contempla pouco, e por isso não valoriza, porque nós não conhecemos, e o que a gente não conhece, a gente não valoriza. E aí, eu preciso dizer para vocês, para iniciar essa fala, que nós precisamos ressignificar o sentido da vida. E não é o professor Jefferson que está dizendo isso. Quando nós voltamos o olhar para a atuação da engenharia ambiental, com a atividade de todos os professores que trabalham diretamente hoje no nosso curso, nós trabalhamos, então, com alguns projetos, alguns programas que se preocupam em monitoramento e conhecimento da interface da atmosfera, da biosfera, como é o LBA. Também
percebemos a importância do conhecimento, da compreensão das interações, das conexões que existem com o ciclo hidrológico, a floresta, o solo e o ser humano. E também, nos últimos anos, diversos professores do departamento têm se preocupado em estudar ou incluir seus projetos e ações em redes internacionais de pesquisa de resiliência climática, como é a RIPERC. E, nos últimos anos, nós tivemos a grata satisfação de ter colegas que aprovaram projetos na iniciativa Amazônia Mais 10. Esse conjunto de ações, junto com outros desenvolvidos com pesquisas do nosso departamento, nos permitiram perceber que nós não estamos reconhecendo a importância dos povos originários das comunidades tradicionais que vivem aqui na região amazônica muito antes de nós. E não só por isso, não foi uma competência da engenharia ambiental ou dos professores, mas foi muito mais um clamor dessas comunidades que estão juntos da Universidade Federal de Rondônia. Aqui no nosso campus, nós temos o maior departamento, formado por formado por indígenas. Então, pessoas que não são representativos na nossa sociedade. Se nós pegarmos a nossa plateia, ou qualquer plateia que vocês estiverem reunidos, raramente eles serão a maioria. Porém, aqui na nossa universidade, nos últimos anos, nós estamos tendo a oportunidade de lotar auditórios em que a maioria são de indígenas. E os espaços de discussão, de debate como esse, são importantes para que eles tenham a oportunidade de levantar a mão e de questionar até mesmo a nossa forma de pensar e agir e de pesquisar. Então, hoje, não existe nenhuma pesquisa que ele vá na comunidade ou na unidade de conservação e ele diga como quer trabalhar, como quer desenvolver a pesquisa. Hoje, nós precisamos fazer primeiro uma escuta, e essa escuta ela tem que ser confirmada pelas lideranças daquela comunidade, e eles têm que estar juntos conosco. Então, hoje, nós estamos passando por um processo em que nós temos que fazer uma escolha, um planejamento, orientado por aquilo que aquelas pessoas que estão sendo impactadas que decidem. E esse é um grande desafio. E nós vamos perceber que, dentro das políticas públicas, um grande desafio é nós fazermos essa conexão. E quem faz essa conexão? Eu não vou ser aqui apocalíptico, mas quem faz essa conexão são vocês, somos nós, que estamos ou nas universidades, ou nos órgãos de gestão, ou naqueles ambientes de discussão, de debate. Nós precisamos entender que o nosso modelo de vida, em que nós somos ensinados desde pequeninhos, ele não é o ideal. E nós precisamos, ao menos, tentar ajustar ele a um modelo de uma realidade que está aí e que está sendo degradada, alterada, destruída ou negligenciada quando nós olhamos para essas comunidades tradicionais. Tá bom? Então, o foco do encontro é parabenizar aqui os organizadores pela temática, né, pela audácia de discutir esse tema num momento em que nós vivemos um cenário de... Muitos usam o termo desenvolvimento, mas que a gente tem, então, um avanço nos modelos produtivos em que não são baseados na natureza, mas são baseados numa realidade que se desenvolveu no resto do mundo. E a gente sabe que esse modelo já estava previsto há muitos anos aqui em Rondônia, e nós não conseguimos nos preparar para receber esse modelo. E nós, hoje, então, temos que mitigar os impactos. E esse é um grande desafio. As nossas políticas públicas elas têm que ser pensadas para que nós trabalhemos com o ambiente estável. E esse é um grande desafio para o engenheiro ambiental quando ele está lá na academia. Às vezes é mais fácil trabalhar com os processos quando você já tem a degradação. Mas nós precisamos trabalhar com a formação dos nossos engenheiros para que eles, de repente, Priscila, evoluam para uma análise do ambiente natural estável em que não há um problema, mas que a gente consiga se inspirar naquele modelo e tirar dali alguns processos, algumas metodologias, alguns elementos que possam gerar riqueza, bem-estar, qualidade de vida, que permita que nós vivamos mais em harmonia com esse espaço. Tá bom? Então, trazendo para a nossa temática,
Uma inovação em política pública. Quando nós falamos em inovação, tecnologia e inovação, foi falado bastante aqui, muitos exemplos bacanas, né, de tecnologia e inovação. Mas nós precisamos entender que o conceito de inovação, quando nós falamos em política pública, ela vai muito além só da proposição e da inovação tecnológica. Ela passa também por uma inovação nos modelos, nos processos, nos mecanismos, nos instrumentos, mas especialmente no modelo de governança. Hoje, aqui na frente, a AREA fez uma organização, um planejamento, e ela definiu como seria a governança desse processo. Palestra X, depois um intervalo, depois uma outra fala. Nesse meio termo, tem alguns ajustes. Há uma governança mais democrática, que permite que tenha uma flexibilidade. Esses modelos de governança, hoje, eles são inovadores. E nós precisamos entender, porque nós já tivemos modelo de governança em que tudo era imposto. E agora depois nós gozamos num período que a gente tinha liberdade. E parece que hoje nós perdemos um pouco dessa liberdade. E estamos reconquistando. Esses espaços de debate e discussão fazem isso, tá bom? Então, é importante que, dentro desse processo de inovação em políticas públicas, nós busquemos, então, a implantação de novas ideias, novos processos, serviços, novos modelos de governança. Mas todos eles precisam, obrigatoriamente, ou deveriam resultar em melhorias significativas, seja no desempenho do setor público, seja no desempenho do setor privado, mas melhorias para quem está na ponta. E quem está na ponta somos nós. Nós somos os elementos da sociedade que devem se beneficiar dessa política. E, muitas vezes, como nós não compreendemos esse objetivo, não temos clareza, nós acabamos entendendo, por exemplo, que o sinal vermelho numa esquina, ele é para punir aquela pessoa que está com pressa. Aquele sinal está lá para garantir a segurança, para proteger a vida. Assim é também com o semáforo vermelho que está no rótulo de um produto. Olha, ele tem essa informação nutricional. Porque, às vezes, para quem tem uma determinada situação que acomete a sua saúde, aquele elemento pode fazer mal. Então, é importante que tenha um sinal de alerta. As políticas públicas também trazem esse sinal de alerta. Mas, às vezes, percebe-se que nós não notamos esses sinais e nós avançamos. E existe uma série de elementos envolvidos nesse processo de reconhecimento de uma inovação, de respeitar, de implementar ou de transpor essa barreira. Então, é isso que nós queremos falar um pouquinho hoje. Tá? Então, as políticas públicas buscam essas soluções mais eficazes e eficientes. Mas por que isso? Porque, infelizmente, a gente já ouviu falar, tem ouvido falar nos últimos anos em Rondônia, nós vivemos uma crise ambiental. Mas parece que, em algum momento, esse sentimento de que uma crise ambiental é ruim, ele parece ser muito transitório e facilmente esquecido. O Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, sofreu com uma situação de alagamento. O mundo todo ficou vendo isso. Rondônia com a seca. E naquele momento de crise evidente, de um problema que estava causando transtorno para a vida das pessoas, todo mundo se compadece, todo mundo se sensibiliza. Mas, passada aquela situação, imediatamente parece que nós esquecemos. E aqui não tem culpados. Essa é uma relação com o ser humano. O ser humano é assim. O modelo de sociedade que nós vivemos também condiciona a nossa ação dessa maneira. Mas é sempre importante a gente reprisar isso. Então, nós vivemos uma crise ambiental. E essa crise, ela não é só ecológica. Esse que é o grande desafio. Quando nós falamos em crise ambiental, nós precisamos ter em mente que a primeira consequência dessa crise é trazer dano à vida humana. Algo muito forte que deveria nos marcar é o reconhecimento de que uma chuva
um evento de precipitação um pouquinho acima daquilo que normalmente acontece pode gerar a morte das pessoas. Morreu como? Morreu de chuva. Choveu 300 milímetros, nunca tinha chovido. Tu acredita? Aí alagou, entrou na casa, a pessoa morreu afogada, estava dormindo à noite. Aconteceu em Porto Alegre, mas aconteceu em Cacoal também. Choveu um pouquinho acima, o rio rapidamente encheu, entrou na casa das pessoas, as pessoas estavam dormindo. Acontece. Deu uma crise hídrica, faltou água, as pessoas morreram de sede. Morreram porque não conseguiram se deslocar por dentro dos rios que não tinha água e não acessaram seus remédios, seus medicamentos, ou não tiveram acesso aos alimentos. Morreram por causa que faltou água no rio. Ou morreram porque houve um escorregamento, né? Escorregamento nas grandes cidades brasileiras que não têm um ordenamento legal. Então, esses reconhecimentos, eles são necessários, porque eles impactam as nossas vidas e eles ceifam a vida daqueles entes queridos. E aí, para falar desse tema, então, de mudanças climáticas, de enfrentamento a essas mudanças climáticas, e como nós podemos lidar com isso a partir dessas políticas públicas, eu selecionei algumas aqui para mostrar para vocês, e que eu vou dar um olhar mais aprofundado na Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Mas eu poderia incluir muitas outras. Poderia incluir o Código Florestal, a Política Nacional de Saneamento Ambiental. Mas essas duas, elas estão entrelaçadas ou interconectadas junto para o enfrentamento dessa crise ambiental, da sustentabilidade e da necessidade de inovação, que é o tema desse evento. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, mostrando qual é, de fato, a inovação que essas políticas trazem. Porque parece que, no dia a dia, nós não reconhecemos essas inovações. E nós sentamos na mesa, muitas vezes, para a tomada de decisão e nos perguntamos, ou até fazemos a indicação, mas a nossa tomada de decisão tem que ser com algo inovador. Parece que tem que vir um disco voador de fora, algo que nunca foi visto, para dizer, olha, façam assim. E quando nós vamos olhar, na realidade, as nossas políticas públicas, elas são inovadoras. E elas têm os instrumentos e as ferramentas adequadas. Mas nós, por uma série de razões, não conseguimos valorizá-las e colocá-las em prática, de maneira que elas resultem naquilo que foi pensado como objeto final, que é melhorar a vida das nossas pessoas, das nossas cidades e assim por diante. Bom, então a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433, que instituiu, então, essa Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, ela tem lá, e aqui eu não vou falar dos instrumentos da política, vejam, eu vou falar dos aspectos inovadores que ela trouxe. E a primeira grande inovação que ela traz, e que parece que é algo assim, que todo mundo já sabe, a política, ela estabelece. Ei. A organização político-administrativa. Oi? Aí, perdão. O aspecto inovador que define a unidade de planejamento como sendo a bacia hidrográfica, ela se torna inovadora quando nós observamos o modelo anterior. Até hoje ainda, a organização do nosso país é político-administrativa, é por municípios. E aí a grande inovação dessa Lei 9.433 é justamente porque ela compreendeu que os rios, as águas, elas não conhecem ou não respeitam esses limites demográficos. Então, a grande inovação é essa, que os municípios que estejam todos dentro da mesma unidade de planejamento, elas devem, juntas, conjuntamente, identificar que os desafios
E os problemas daquela unidade, elas devem ser planejadas por aquelas pessoas que conhecem o ambiente. Eu gosto de fazer uma reflexão bem rápida, assim. É como se nós tivéssemos a nossa casa. Imagina que a areia é a casa de vocês, e é de fato. Agora, eu sou engenheiro agrônomo, e eu estou num outro grupo. Mas aí eu agora, porque eu sou o professor Jefferson, eu vou decidir tudo que a areia tem que fazer. Vocês não iam aceitar, né? E que bom que vocês não aceitam isso, porque essa é a realidade. Então, quando nós não compreendemos a inovação que é todos que estão na mesma casa, na mesma unidade de planejamento, pensando soluções para os problemas que vão acometer as nossas vidas, nós perdemos o sentido dessa inovação. Então, a política nacional ela instituiu isso não para fazer uma restrição em relação aos municípios, mas é para promover a integração entre os diferentes usos e atividades. Pensem no seguinte, imaginem que nós vamos trabalhar agora o problema, por exemplo, do cacau. Mas dentro da bacia hidrográfica X não tem cacau. Não é um problema que essa bacia tem que pensar. Ou, de uma maneira mais diferente ainda, quem toma as decisões em relação a esses processos nas determinadas bacias não vivem na bacia. Portanto, ele não conhece a realidade. E esse é um grande desafio e é uma grande inovação. Era muito comum, ou ainda é muito comum em alguns casos, de nós chamarmos profissionais de fora do nosso estado, de fora da região amazônica e até de fora do nosso país, para contribuir com o processo de tomada de decisão. Nós não precisamos mais disso, porque nós temos profissionais capacitados, formados aqui dentro do nosso estado, na nossa região e dentro das nossas bacias, como nós vimos hoje e a gente está vendo dia após dia. Então, essa grande inovação, ela precisa ser valorizada. E, além, então, de ser uma inovação, ela é um princípio básico da política. Um princípio básico é esse, então, eu vou discutir os meus problemas na minha casa com aqueles que moram comigo. Eu não quero o vizinho vindo na minha casa dizer o que eu quero fazer. Nós não aceitamos isso. E é assim que deve ser pensado a gestão das águas. Uma outra inovação que nós olhamos muitas vezes, que é também um instrumento, mas é uma inovação, é a outorga para o uso da água, que é um documento pelo qual a gente concede o direito de alguém usar essa água, ou melhor, usar o recurso hídrico. Porque daí, quando nós estamos usando a água para a geração de riqueza, nós estamos falando de um recurso hídrico. Então, a outorga é esse instrumento, mas ela não foi criada só como uma inovação para dar um documento para dizer se a pessoa pode ou não usar essa água. Ela foi criada como uma inovação para evitar conflitos e garantir a sustentabilidade. Porque se eu estou lá dentro da minha casa e eu tenho X frutas, mas tenho N filhos que são maior do que o número das minhas frutas, eu preciso fazer uma gestão, todo mundo precisa comer. E todo mundo precisa comer dos nutrientes essenciais. Eu não posso sustentar um filho só comendo arroz, o outro só comendo feijão, ou o outro só comendo salada. Eu preciso equilibrar nutricionalmente. Dentro da bacia hidrográfica, a outorga é essa inovação que vai dizer, olha, nós vamos controlar quanto de água tem para determinado setor, quanto tem para determinado segmento, quanto tem para determinados usos, porque eu preciso equacionar. E essa inovação ainda diz que eu preciso fazer isso tendo conhecimento do que eu tenho disponível. É a disponibilidade hídrica. Então, veja, ela é uma inovação não só porque ela vai controlar isso, mas ela vai evitar conflitos e garantir a sustentabilidade. E ninguém quer ter conflitos para resolver. Então, essa inovação, é importante que ela seja atendida. E ela é também um instrumento. Um instrumento é aquilo que eu uso para fazer com que a política funcione. Então, essa inovação está presente também. Uma outra inovação que é muito importante e que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não compreendem a importância dela, é a cobrança pelo uso da água.
A política ela inovou na cobrança pelo uso da água, nesse elemento, não para ganhar dinheiro. Não, o objeto final não era ganhar dinheiro. Não é. O objeto final, na verdade, é incentivar o uso racional. Se eu digo para o meu filho, ó, gasta o quanto você quiser, ele vai usar racionalmente? Ou se eu digo para o meu filho, ó, pode gastar, você não vai ter nenhuma consequência. Ele não tem preocupação. Ele não vai racionalizar. Agora, se nós dissermos para as pessoas que usam o recurso hídrico para geração de energia, para geração de riqueza por meio da atividade produtiva, ou por meio do comercialização desse recurso, e eu digo para ele, olha, o que você usar, você proporcionalmente vai pagar. Ele não vai desperdiçar. Se nós usarmos essa relação com os alimentos, e tem várias pesquisas que mostram isso, restaurantes que fazem uso daquele momento em que as pessoas podem servir à vontade, o índice de desperdício chega a 25%. Se você cria essa relação de pagamento por aquilo que você consome, você elimina esse desperdício. Com a água não é diferente. Então, essa inovação da cobrança, ela não é, o fim não é arrecadar dinheiro. É para fazer esse uso mais racional. Mas, também, ela gera essa capacidade de investimentos para você fazer uma gestão mais eficiente desse recurso hídrico. E isso é importante. Esse recurso hoje da cobrança, ele garante, por si só, uma gestão dos recursos hídricos eficiente. Os comitês de bacia hidrográfica que conseguem fazer uma gestão eficiente são aqueles que têm cobrança. No Brasil, hoje, nenhum comitê que não tenha cobrança consegue implementar uma política de gestão eficiente. Não tem isso no nosso país. Então, essa inovação é importante. Uma outra inovação que está presente lá nessa política é o enquadramento dos corpos de água. E olha que interessante, ela estabelece esse enquadramento em classes, buscando garantir o reconhecimento da qualidade dessa água. E, por consequência, então, ofertar essa água para os diferentes usos. O engenheiro ambiental e sanitarista vai utilizar essa água para, de repente, fazer a diluição de um efluente de um sistema de tratamento de esgoto. E ele precisa, então, ter uma água muito específica. E essa especificidade está relacionada à qualidade dessa água. Então, conhecer isso é importante para que a gente faça um uso eficiente dessa água. Tá? Então, assim, essa série de inovações que nós vemos na política, elas muitas vezes não são concebidas na sua racionalidade. Nós não conseguimos compreender por que elas estão ali presentes. E para vocês que estão no mercado de trabalho, para nós que estamos contribuindo com a formação de profissionais, é importante que se perceba a dimensão dessa inovação. Por que ela foi colocada ali? Se nós compreendermos isso, ela não vai passar despercebida quando nós estivermos trabalhando com a construção de projetos, com a construção de planos, com a construção de ações para a resolução de problemas. Então, se nós compreendermos a dimensão dessas inovações, nós vamos conseguir melhorar a qualidade do nosso trabalho. E vamos diminuir o risco de nós cometermos erros e prejudicarmos a vida das pessoas. Então, o monitoramento também. O monitoramento da qualidade da água, por exemplo, ele teve o objetivo de identificar problemas e daí adotar medidas para resolver, por exemplo, a recuperação de áreas, a restauração, para melhorar a qualidade dessa água, ou a quantidade, aumentar a disponibilidade dessa água. Então, vejam que, muitas vezes, nós fazemos planos de recuperação de áreas porque é legal plantar uma árvore. Não é porque é legal, é porque, de fato, a recuperação de áreas permite a retomada de processos do meio físico e de interações que ocorrem no ciclo hidrológico que vão garantir a oferta de água em qualidade e quantidade. Então, é uma inovação fantástica. E nós precisamos perceber essas inovações.
Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela buscou promover uma gestão de água mais justa e eficiente. E a política em si, a lei, o papel, ela é possível de ser aplicada e vai garantir essa eficiência. Mas aí eu pergunto para vocês, para quem trabalha com essa política, depois vai ter outros, mas para quem trabalha com essa política, eu tenho observado, ela tem conseguido dar essa resposta? O resultado fim é uma gestão eficiente dos recursos hídricos? Se nós olharmos para a nossa realidade de Rondônia, nós vemos isso? Quando eu percebo e eu observo as comunidades do Baixo Madeira, do Vale do Guaporé, aqui em Rondônia e outras regiões do Brasil, sem acesso à água, ou tendo acesso à água sem a qualidade, eu começo a entender que essa política não está sendo eficiente. Mas, professor, mas está ali no papel, por que não cumpre? Parte dessa responsabilidade é porque ela ainda é desconhecida. Nós precisamos fazer essa reflexão. Essa política de gestão é muito nova. O Brasil é muito novo, é muito jovem na democracia. As nossas políticas, elas são crianças. Elas precisam amadurecer e evoluir muito. E como uma criança, ela precisa de apoio, ela precisa ser conduzida. E conduzida naqueles caminhos que vão gerar resultados positivos, com ética, com conhecimento, com respeito às limitações, com a valorização da diversidade, diversidade de territórios, de comunidades, de características do ambiente e assim por diante. Tá bom? Então, essa dos recursos hídricos são essas as principais inovações. E da Política Nacional de Mudanças Climáticas? Essas inovações, elas são mais desafiadoras ainda, porque elas são multifacetadas. Tem muitas faces, muitos viés, e as interações, elas são maiores ainda. E as complexidades para tratar com essa política e na busca de melhoria desse ambiente que vai contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas são desafiadoras. As redes neurais que a palestrante anterior trouxe, elas são a base para a compreensão dessa política aí. Quais são as interações? São com o globo terrestre. É moleza. Entender as interações, os elementos que estão presentes no globo terrestre. É muito desafio, mas elas são possíveis e são inovações que foram pensadas a partir do que a ciência já testou. Mas a primeira grande inovação, e olha só que interessante, é, de maneira voluntária, o Brasil ter assumido um compromisso. Ter assumido um compromisso de que ele iria fazer a redução das emissões do gás de efeito estufa. Professor, mas o que tem isso de inovação? Ora, a maioria dos países do mundo não assumiu esse compromisso. Então, a inovação justamente está nesse desejar que o Brasil assumiu. O Brasil disse, eu assumo esse compromisso de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Vejo que não é algo que eu tenho o direito, enquanto cidadão brasileiro, de dizer, mas eu não quero. Não é uma questão de achismo ou de posicionamento individualizado. O nosso país, a nossa nação, assumiu esse compromisso. E isso é inovador, porque a maioria dos países do mundo, inclusive aqueles que mais emitem gases, não assumiram esse compromisso. Então, isso se configura uma inovação. Nós precisamos lembrar disso sempre, porque nós vivemos numa realidade em que cada um quer tomar uma decisão. E se essa decisão impactar nesse compromisso, nós ferimos um princípio básico que o Brasil assumiu, que é um compromisso de redução de gases. Uma outra inovação, e que está muito em voga, e Rondônia tem muito a contribuir em função da posição em relação à presença de radiação solar, ou a emissão, ou a chegada da radiação solar na nossa região, é essa transição energética. Nós somos privilegiados com a oferta de água, de recursos para a geração de energia. Mas a inovação está dizendo aqui na lei que nós iremos fazer uma transição energética. Nós vamos migrar, nós vamos transitar para outros modelos. E aí, fontes renováveis. Isso é crucial, isso é essencial para que nós possamos enfrentar.
E olha, que nós muitas vezes olhamos já para as novas energias que tem aí disponíveis, ou as tecnologias para a gente fazer uso dessas tecnologias, e nós achamos que já é o suficiente. Não é. Nós precisamos fortalecer ainda mais esses processos, que valorizem essas energias renováveis. É muito mais tranquilo nós ficarmos no atual modelo. Mas nós temos que ter preocupação, porque nós já percebemos que um recurso tão essencial para a gente gerar energia, que é a água, ela já deu sinais que ela pode desaparecer da nossa região. Nós ficamos sem água nos nossos rios. Não ficamos sem água nas nossas casas. Ji-Paraná não ficou sem água nas suas residências, a não ser quem mora no 2º distrito. Esses ficam quase um dia sim, um dia não, sem água. Mas o rio Urupá não secou. Então, o problema não é falta de água. Mas nós temos um problema aqui de gestão. Mas nós precisamos reconhecer que essas fontes que estão aí para a geração de energia, elas não estão disponíveis da maneira como nós temos entendendo. Elas são finitas. E nós precisamos, então, valorizar essa inovação de transição para outros modelos alternativos. E, invariavelmente, quem toma a decisão de qual modelo utilizar é o engenheiro. O engenheiro é o profissional que está à frente de qualquer processo. Se vão desbravar uma nova região, vai ser chamado um engenheiro, né, para fazer ali um mapa, para definir o local. E se chegar numa ponte, num rio, para construir uma ponte, vai chamar um engenheiro. Então, o engenheiro é o profissional que ele vai definir qual é a fonte de energia que vai ser utilizada naquela determinada região, naquele determinado empreendimento. Então, os nossos engenheiros precisam estar atentos a essas novas tecnologias inovadoras, porque nós temos esse compromisso definido em lei. Além da transição energética, há eficiência nesses modelos. Isso também é uma inovação. E nós, muitas vezes, não percebemos e nem conhecemos quais são as tecnologias que estão disponíveis. De repente, nós temos uma alternativa que está do nosso lado, disponível. Tem um sol aí, irradiando muita energia. E nós parece que não percebemos essa realidade. Então, para isso, nós precisamos ler, discutir, debater, compreender e colocar na mesa daquelas pessoas que tomam as decisões, que muitas vezes não têm esse tempo para fazer essas análises. Então, é importante a gente reconhecer essas inovações. Bom, eu trouxe essas inovações e muitas outras que nós, muitas vezes, achamos que elas não são inovadoras. Nós, muitas vezes, achamos que árvores artificiais são inovações, quando, na verdade, a inovação que nós estamos prevendo hoje é justamente a gente reproduzir aquilo que o ambiente já faz. Então, o reflorestamento, a restauração dos ecossistemas, sistemas agroflorestais, silvipastoris, que Rondônia hoje está enfrentando um grande desafio para implementar, são inovações e precisam ser valorizadas. O mais comum é a monocultura, que é o que a gente está enfrentando aí hoje. E não tem métodos alternativos de produção, quando a gente só olha para um viés. Então, nós precisamos olhar, porque esses modelos são inovadores. E eles não são inovadores só porque eles permitem a produção. Eles são inovadores porque eles permitem a produção, respeitando as interações, os processos, a dinâmica do planeta. Essa que é a grande inovação. Planos setoriais, nós falávamos ontem, nós tivemos aqui o evento, a abertura, mas ontem e antes de ontem teve um evento em Ariquemes, organizado lá pela ANAMA, Associação dos Municípios, junto com a Secretaria do Meio Ambiente lá daquela cidade, planejando planos de ações para controlar problemas ambientais. Lá o problema era os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, o uso de drone na aplicação desses defensivos, em função de um problema. Mas esses planos setoriais, eles são inovações fantásticas. Olha o que nós estamos falando. Planejar é uma inovação. E é, de fato. Nós não planejamos a nossa vida familiar, nós não planejamos a nossa vida financeira, nós não planejamos o nosso deslocamento numa cidade, nós não planejamos as nossas atividades. Então, esses planos setoriais são inovadores porque nós nunca planejamos.
E sem planos, nós não temos os caminhos, não sabemos quais os caminhos e o que nós iremos enfrentar. Então, esses planos setoriais, eles são essenciais, são básicos para a gente fazer qualquer atividade. Se nós formos levantar um drone ou fazer uma atividade de campo, precisa ter um plano de ação. Se nós fazemos isso para fazer um churrasco com os amigos, um aniversário de um filho, por que nós não podemos ou não devemos fazer esses planos para situações que vão impactar a vida de milhares de pessoas? Podendo, inclusive, evitar a morte dessas pessoas, ou o sofrimento. Então, esses planos setoriais, os monitoramentos e alertas precoces são sistemas que vão anteceder esses problemas relacionados à crise hídrica, relacionados à mudança climática, ao aquecimento das nossas cidades. Então, esses programas de alerta e monitoramento, eles são essenciais, são inovadores, e é algo que a gente não faz. Nós precisamos, sim, da defesa civil, do corpo de bombeiro, mas eu queria não precisar deles. Eu queria que eles não... Eu gostaria muito de não ver nenhuma ambulância, nenhum corpo de bombeiro, nenhuma defesa civil correndo ao longo do ano. Que eles ficassem sempre trabalhando com educação ambiental, com formação, com orientação. Mas, infelizmente, nós vemos, e aqui na nossa região, nos últimos anos, a gente tem visto muito nossas brigadas, nosso corpo de bombeiro, nossa defesa civil, correndo para tudo que é lado, se colocando em risco de morte, porque, muitas vezes, nós não conhecemos aquilo que está lá na frente ou que está chegando, porque nós não temos o monitoramento, nós não fazemos os alertas. Então, nós precisamos valorizar essas realidades. Então, infraestruturas resilientes é outra inovação, mas eu quero avançar com vocês financiamento verde, litigância climática, que tem a ver, então, com essas soluções legais para a gente responsabilizar as empresas e até mesmo os governos em relação aos danos ambientais. Nós vimos isso aqui em Rondônia. No último ano, em função da crise hídrica, o governo do Estado, a Prefeitura de Porto Velho, foram processados por negligência e omissão. Foi um instrumento legal utilizado para dizer, olha, vocês não cumpriram com aquele papel que vocês se prontificaram a fazer, de garantir o acesso à água de qualidade nas comunidades do Baixo Madeira. Isso é grave. Mas é possível nós mudarmos essa realidade se nós tivermos esses instrumentos legais. Uma transição justa, então, dentro dessas inovações. E se nós olharmos para as outras políticas que eu coloquei lá, a de saneamento ambiental, por exemplo, ela diz, olha, como inovação, nós queremos promover a universalização dos serviços de saneamento. O que é isso, universalização? É o acesso universal aos serviços de saneamento para todos. E eu pergunto para vocês, aqui em Rondônia, alguém sabe de uma rede de distribuição de água que sai do ambiente urbano e vai para a área rural? As nossas comunidades rurais têm acesso a sistemas de tratamento e distribuição de água, que é tão básico e essencial? E as nossas comunidades tradicionais? Será que os engenheiros já não desenvolveram sistemas de tratamento de água e esgoto que são compactos e que podem estar nas nossas comunidades? Quer dizer, a universalização e o acesso a esses serviços e muitos produtos gerados por eles são inovações. Por quê? Porque não faz parte da realidade, do cotidiano, daquela ciência, daquela engenharia ou daquela política, ofertar esse produto, esse serviço. Então, veja, nós temos inovações, as políticas elas trazem essas inovações. Quando eu olho para o Código Florestal, também gerou muitos benefícios para os nossos profissionais da área da engenharia. Então, o Código Florestal ele inova quando ele promove a conservação da vegetação nativa lá nas propriedades rurais. E ainda estabelece, define, né, as áreas, área de reserva legal, né, área de APP, institui, inclusive, o cadastro ambiental rural, que é uma forma de você colocar no papel esse compromisso. Ou, ao menos dizer, olha, minha propriedade está assim. Isso é inovador. Então, as políticas públicas, elas são inovadoras, elas trazem essa inovação. Mas por que então elas não geram o resultado?
para as pessoas que estão sendo impactadas por essa política? Aonde que nós estamos falhando? E aí é aqui que eu quero fazer a reflexão com vocês, além desse reconhecimento dessas inovações. São políticas bem intencionadas, mas sem impacto real na ponta. Então, nós temos os instrumentos, nós temos as ferramentas, nós temos os profissionais, sejam da engenharia florestal, que estão aqui conosco, seja da engenharia ambiental, agrônomo, da engenharia civil, das várias áreas do conhecimento. Nós temos profissionais, nós temos as leis. Aonde que nós estamos errando? Na verdade, então, falta acompanhamento, falta indicadores que meçam os resultados na vida das pessoas. Porque nós precisamos ressignificar a importância das pessoas. Todas as nossas ações, por meio das políticas públicas, elas devem ter como objeto principal o ser humano. Se ela não tiver essa concepção, ela não tem sentido de existir. Oi, está falhando, acho. Então, existe uma desconexão. Dando bastante trabalho, pessoal, aí. Existe uma desconexão entre a formulação e a realidade local. E aí eu dei o exemplo de Ariquemes, que estava discutindo alternativas para um problema. E essa realidade serve de exemplo para nós. Quem discute as políticas públicas? Somos nós. Nós discutimos as políticas públicas. Nós, do Departamento de Engenharia Ambiental, ao desenvolvermos as ações acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão para tentar formar profissionais de qualidade, como nós temos feito e que estão aqui na sociedade, nós nos envolvemos nessa discussão das políticas públicas. Não é simples, não é fácil, é desafiador, mas nós tentamos fazer isso para diminuir esse abandono ou esse abismo que existe entre o que está no papel e o que de fato gera de resultado. Então, o que significa essa política eficiente do ponto de vista ambiental e sendo desenvolvido por essas políticas públicas? Ela deve fazer com menos, com maior agilidade e inteligência. Então, nós precisamos fazer com que essas políticas públicas, elas de fato resultem nisso. As nossas ações institucionalizadas, elas devem ser feitas com menos recurso, com menos dor de cabeça, menos burocracia, de maneira inteligente. Elas devem resolver problemas concretos, problemas reais. A mudança no número de deputados da nossa Câmara não enfrenta um problema real. Não foi motivada pela busca do enfrentamento de um problema concreto na nossa sociedade. Então, as nossas políticas, as nossas ações, elas devem resolver problemas reais, como a falta de água, o problema com as enchentes, o calor extremo, os problemas gerados em relação à saúde ambiental dos nossos sistemas, a fome, a miséria. Esse é o grande desafio que as nossas políticas públicas devem responder. E aí cabe a nós colocarmos esse viés na mesa. Então, uma inovação como meio para o impacto, ele só é eficiente quando ele reúne a tecnologia, a governança e a participação. Nós até temos tecnologia. Nós temos. Vocês usam as tecnologias diariamente. Mas nós não temos um modelo de governança eficiente e não temos a participação das pessoas no processo de tomada de decisão. Por isso, nós continuamos usando as tecnologias e não obtendo os resultados que gerem um impacto direto na vida das pessoas. Nós até conseguimos garantir a nossa renda no final do mês e levarmos uma vida digna para os nossos familiares, nossos amigos e aquelas pessoas que estão no nosso entorno. Mas essa não é uma realidade da nossa sociedade. A realidade da nossa sociedade, as pessoas não têm acesso à água, não têm acesso ao tratamento de esgoto, não têm acesso à coleta e tratamento dos resíduos. As pessoas não têm acesso facilitado a alimentos, elas não têm um ambiente ambientalmente adequado. Então, essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Então,
E como fazer isso? Aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, né, monitoramento da qualidade da água em comunidades ribeirinhas. Não adianta eu fazer um monitoramento da qualidade da água só aqui no poço que eu vou utilizar, só na água que eu vou consumir. Nós precisamos ir além. Nessa discussão que nós tivemos do agrotóxico, de como fazer, entrou em pauta, por exemplo, a análise do agrotóxico. Tem nas nossas águas ou não tem? Como fazer para reconhecer isso? Tem que fazer a análise. Não é barato. Não tem nem laboratório para a gente fazer isso. Então, nós, nas nossas discussões, nós precisamos chegar para os geradores de riqueza que fazem uso dessas políticas e dizer, olha, parte do que vocês ganham do lucro da exploração desse recurso precisa ser revertido em equipamentos para fazer essas detecções, para que a gente tenha segurança, pelo menos para nós dizermos para as nossas pessoas que elas podem consumir aquela água, que eles podem consumir aquele alimento. E nós, infelizmente, não conseguimos dizer isso, porque as nossas políticas públicas elas não são eficientes. Um outro exemplo, então, é o reflorestamento com geração de renda. A gente falou lá do sistema agro-silvio-pastoril, agroflorestal. O agroflorestal gera essa capacidade. Ele retorna um processo de floresta com possibilidade de riqueza. As comunidades tradicionais estão aí fazendo isso, tentando fazer. Nós precisamos melhorar o nosso apoio a essas iniciativas. Então, casos inspiradores. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, hoje foi utilizado o MAP Biomas. É um caso inspirador. Eles pegaram os dados coletados, tratados, preparados por profissionais e disponibilizaram o acesso público para esses dados, inclusive disponibilizando para o Ministério Público, que é esse instrumento que faz com que nós tenhamos uma segurança nos processos, uma segurança de que as nossas políticas públicas elas vão ser eficientes. Então, esse é um exemplo concreto. Projetos de pagamento por serviços ambientais. Aquelas comunidades, aqueles grupos da sociedade que estão desafiando produzir num modelo alternativo ou que estão produzindo, conservando os recursos, eles precisam receber a contrapartida. Então, esses são modelos inspiradores. Educação ambiental comunitária, né? A transformação cultural. Nós precisamos envolver quem, de fato, precisa estar desenvolvendo os modelos. Não dá para nós fazer educação ambiental só na sala de aula e querer que no dia que se comemora, então, a gente nem usa mais esse termo, mas no dia que se comemora o Dia do Índio, daí a gente quer envolver os povos originários. Nós precisamos trabalhar educação ambiental, educação formal com eles constantemente. Então, plenárias que se propõem a discutir políticas públicas de maneira democrática e participativa e descentralizada, elas precisam ter representação. Senão, elas não têm valor social e cultural. Então, esse é um grande desafio. Então, as nossas políticas, as nossas ações precisam medir os resultados que importam. Nós precisamos medir, então, qual é a qualidade da saúde das nossas pessoas. Como que está o acesso à água de qualidade? Qual é o tipo de água? A segurança alimentar e a redução dos riscos de desastres. Nós estamos vendo, não só aqui em Rondônia, no Brasil todo, as pessoas ocupam áreas de aterros sanitários, de lixões abandonados, ocupam áreas de várzea, as pessoas ocupam áreas de risco, que num primeiro movimento, ou na primeira situação de variação climática, eles correm risco de morte. E nós aceitamos isso. Então, nós precisamos ter isso também na discussão. E o papel do gestor inovador, que é o nosso papel, é lidar com empatia e escuta. E não é fácil. Não é fácil nós estarmos num ambiente em que nós temos pessoas que são diferentes de nós. Seja por causa da cor da pele, seja pela questão cultural, seja pela maneira como a pessoa se veste ou se comporta. Nós precisamos ter essa empatia e fazer essa escuta. Senão, as nossas políticas elas nunca serão eficientes. Trabalhar com base em dados, mas com foco nas pessoas. Romper a lógica do mais do menos, com foco em soluções locais. Nós pensamos localmente, mas a nossa influência vai ser global. Se todos nós pensarmos no micro, nós impactaremos esse macro e conseguimos fazer a diferença.
Mas se nós não conseguimos nem planejar, pensar essas ações de forma localizada, valorizando quem de fato está presente, nós não conseguiremos fazer essa diferença. Então, os caminhos para uma gestão pública ambiental mais eficiente e humana, ele passa por um diagnóstico realista, um diagnóstico que respeita essa territorialidade e as pessoas que estão ali. Viver numa floresta, comendo de frutas, de peixe e tomando a água do rio, não é um modelo equivocado de vida. Nós temos milhares de pessoas que vivem assim. E quando você tem a oportunidade de sentar ao lado dessas pessoas e perguntar para elas o que é bem viver para a senhora, e ela responder que o bem viver, menino, é eu ter meu peixe ali no rio todos os dias e a minha água para tomar. E eu fico aqui sentado, esperando buscar meu peixe, tomar minha água, descansar na minha rede. Esse é o bem viver que milhares de pessoas em Rondônia aceitam para suas vidas. E nós precisamos respeitar isso. Então, as nossas ações devem ser integradas com todos os segmentos, todos os setores: saúde, saneamento, meio ambiente, educação, transporte, acesso à segurança pública. Nós temos que lutar por isso. Transparência e engajamento social é algo bem complexo. Nós vivemos uma realidade hoje extremamente complexa. Os investimentos que são feitos no nosso país hoje por meio dos nossos representantes, elas não são transparentes. Ninguém sabe onde está indo o recurso que é investido. Isso é algo desafiador para a sociedade, mas isso impacta. As nossas políticas públicas dizem que deveria ser transparente. Nós temos uma lei de acesso à informação, mas nós não conseguimos ter acesso à informação. Então, é um grande desafio. A inovação centrada, então, no impacto humano tem que impactar a vida das pessoas. Bom, a conclusão, pessoal, que eu trouxe para vocês, eu nem acompanhei o tempo, não sei como é que está o tempo aí, mas a natureza ela não precisa de políticas públicas. É o ser humano que precisa. A natureza não precisa. A conclusão que a Priscila fez, ela foi extremamente sábia. A natureza não precisa de nós. E ela vai se adaptar e vai permanecer aqui depois da gente. Ela não precisa de política pública eficiente. É nós que precisamos. E só uma gestão ambiental eficiente pode garantir o direito a todos a esse ambiente adequado, saudável, digno de viver. Nós, hoje, estamos aceitando viver num ambiente que não é digno de viver. O que nós usamos para nos alimentar, para suprir a nossa demanda hídrica, ela destrói, ela mata as nossas vidas. O modelo que nós usamos de vida hoje, de viver, ele destrói a nossa saúde, destrói as nossas relações. Então, nós precisamos, por meio das políticas públicas, olhar, reconhecer essas inovações e tentar, com todo o nosso esforço, com todo o nosso conhecimento e com toda a nossa capacidade, tentar fazer com que elas sejam implementadas. Não é fácil, não é simples, mas é um compromisso que vocês e eu assumimos quando nós ousamos entrar numa universidade e buscar um título de nível superior. Seja da engenharia ambiental, seja da agronomia, esse é um compromisso que nós assumimos formalmente. Ninguém obrigou vocês ou eu a fazer essa escolha. Então, fica aí o convite e o desafio para irmos juntos, por muitos anos, por meio da AREA, por meio da integração com outros profissionais, para buscar esses resultados que sejam eficientes e que melhorem as nossas vidas. Muito obrigado.